Oi, gente, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho. São 4 horas agora. Para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas publicações aqui, ou lá no canal do YouTube, esse canal lá no YouTube, o Café com Macumba, é um canal de conteúdo do IBA, do Instituto Benedita de Aruanda. E nós tentamos toda semana trazer aí um conteúdo que faça com que as pessoas pensem fora da caixinha, né? Possam aí avaliar seus papéis e tentar com isso crescer, melhorar, mudar de vida, enfim, seja lá o que for, que te move, não é assim? E o vídeo de hoje, na verdade, ele ficou na minha cabeça por conta... Desculpa. Hoje eu acordei às 5h30 da manhã, então... por conta de um texto que me foi enviado por uma colega, e um texto muito interessante, por sinal. Depois eu deixo o link na descrição do vídeo para vocês, tá? Mas, basicamente, o texto me fez lembrar, é interessante como o texto foi escrito, foi canalizado por uma médium que vive na Holanda, né? Mas o texto me fez pensar e lembrar de quase todos os atendimentos que eu já fiz até hoje como médium, né? E, inclusive, dos tratamentos pelos quais eu já passei como paciente, tá? E que é o seguinte, na grande maioria dos atendimentos, e aqueles que são médiums de atendimento vão me entender mais do que os outros, a pessoa chega na sua frente, você como médium que não é inconsciente, né, grande maioria dos médiums hoje em dia não é inconsciente, e a pessoa chega na sua frente, você está incorporado com o seu guia, a pessoa chega na sua frente e começa a desfiar, né, o rosário de amarguras, porque todo mundo tem problemas, né, gente? Inclusive nós médiums, todo mundo tem. E a gente brinca muito que o guia, ele não se abala, nunca. Ele não entra no sofrimento da pessoa. Ele tem compaixão, ele tem empatia, mas ele nunca entra no sofrimento da pessoa, né? Salve. Isso é muito interessante, é um negócio que a gente fica, para nós, né, que somos humanos, ainda estamos aí na escala evolutiva bem lá embaixo, digamos assim, para nós é difícil, né? Quando se trata, por exemplo, de um amigo, de um familiar, a primeira coisa que a gente faz é querer correr e ficar junto, e abraçar, e sofrer junto, ou então resolver aquele problema para a pessoa. E muito interessante o texto, porque ele fala exatamente do quanto isso é errado, do quanto é errado você querer sofrer junto, ou querer resolver para a pessoa, ou querer proteger, porque esse tipo de coisa não leva a crescimento nenhum, né? E aí tem partes do texto que são assim, exatamente, mas exatamente o discurso que Vó Benedita, por exemplo, costuma repetir vezes sem conta. Ela sempre fala quando aquela pessoa chega derrotada na frente dela, né? E ela costuma dizer assim: filho, olha, dentro de você tem uma força que é a mesma força que faz o sol brilhar.
É a mesma força que faz os planetas girarem em torno do Sol. É a mesma força que cria um buraco negro. É a mesma força que põe o universo inteiro em movimento. Essa força mora dentro de você, tem um pedacinho dela dentro de você. Então, antes de você sentar, chorar e dizer assim, não consigo, lembra que essa força que acende o sol mora dentro de você. Então, como é que você pode ser fraco? Né? O guia de Umbanda, ele naturalmente trabalha no sentido de dar força para a pessoa. A terapia do guia dentro da Umbanda é sempre fazer com que a pessoa veja que ela é capaz. O guia nunca faz por você. Ele te dá um empurrão, né? Ele te dá um conselho, ele te dá um abraço, ele te ensina aí uma mandinga, vamos dizer assim, né? Algo que melhore aquela energia em volta de você, mas em nenhum momento ele faz por você. Em nenhum momento ele faz por você. E eu, na minha ignorância, sempre achei que o principal motivo do guia não fazer pela pessoa era que ele não pode, claro, entrar no seu livre-arbítrio, né? A partir do momento que ele pega na sua mão e começa a fazer por você, ele está entrando no seu livre-arbítrio. Mas aí, ontem, lendo esse texto, a Vó Benedita falou assim, tá vendo, filha, não é só por causa do livre-arbítrio, mas principalmente por causa disso, daquilo que estava no texto, que era realmente o fato de que o terapeuta, aquele que cuida da outra pessoa, a principal função dele é fazer com que a pessoa acorde. A principal função dele é fazer com que a pessoa saia daquele estado doente e volte para um estado sadio, seja mental, seja espiritual, seja do físico, de qualquer coisa, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, como a nossa medicina é ruim, então, né? Porque a medicina normal, ela faz todo mundo virar dependente, né? Não de uma pessoa, não de um médico, mas em grande parte de droga, né? O remédio, ele é uma droga. Então a pessoa depende daquilo. Ela não se cura nunca. Ela fica sempre naquela dependência. Então esse trabalho de terapeuta e paciente está desequilibrado. Porque o terapeuta, o médico, aquele que tem mais condições, ele continua sempre nessa postura de que ele sabe mais, de que ele está aqui acima, e de que o doente, aquele que tem um problema, um desequilíbrio, está sempre aqui abaixo. E não é. Não é para ser assim. O terapeuta deveria sempre puxar essa pessoa que está se sentindo aqui embaixo, puxá-la para cima. Porque a intenção é sempre que a pessoa volte ao seu centro, volte a se conhecer, a se entender, volte a ter essa noção de que ela tem tudo o que ela precisa dentro dela. Ela só precisa descobrir, ela só precisa ter confiança, ela só precisa ter mais fé. Então, muito interessante como uma médium lá na Holanda, lá do outro lado do mundo, não é? Escreve um texto, canaliza um texto falando de terapeuta e paciente e acaba escrevendo a mesmíssima coisa que Vó Benedita, Seu Pena Branca e tantos outros repetem para todos os consulentes que vêm ser atendidos dentro da Umbanda. E daí eu lembrei de mais uma coisa. Nós, como médiums ou não, tá? Você, na sua vida diária e tudo mais, todo mundo troca de papéis o dia inteiro. Sempre tem alguém que, sei lá, você tá no ônibus, a pessoa senta do teu lado e começa a contar a vida para você.
né? Sempre tem alguém. E a primeira coisa, sentimento que brota na gente é que dó. Que dó por quê? Se a gente acredita que a vida é inteligente, se nós acreditamos que há um ser inteligente, uma energia inteligente que gerencia tudo isso, eu não preciso ter dó. Eu tenho que ter empatia por aquela pessoa. Mas dó? Não, ela está na posição que ela precisa, ela está passando por uma lição, por um aprendizado necessário para ela, para o crescimento dela. Se eu tirar isso dela, lá na frente vai fazer falta. Ela não passou por aquilo ainda, ela não entendeu. E todo o processo de aprendizado, ele precisa ser internalizado, já disse isso aqui. Enquanto não internaliza, enquanto aquilo não vira algo automático, a pessoa vai patinando, vai repetindo a mesma lição, a mesma lição, a mesma lição, não tem o que fazer. E aí, nós temos muitos mecanismos de terapia. Um deles é o nosso próprio relacionamento no dia a dia, né? Tem uma história interessante que é o carinha no barco, no meio na verdade no barco não, numa ilhotinha, encheu d'água, né, o dilúvio, então ele tá lá naquele cume assim, sozinho, rezando, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Daqui a pouco passa um barquinho lá no fundo, assim. Aí passa o barquinho, o cara fala assim para ele, vem, eu te ajudo, não sei o quê. E ele fala, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Aí o cara vai embora. Aí daqui a pouco passa um outro aviãozinho assim, o cara fica circulando, fala, vem, a gente vai abaixar e vai pegar você. E ele fala, não precisa, Deus vai me ajudar, ele vai me salvar. E aí a água vai subindo e o cara morre afogado, né? Aí ele chega lá no céu, vamos dizer assim, no céu, e chega para Deus e fala assim, pô, rezei tanto, pedi tanto, foi uma pessoa de fé, eu tive fé, e você não me ajudou. E aí Deus fala para ele, filho, eu ajudei você, eu te mandei ajuda várias vezes. Você se negou a enxergar. Dentro da nossa vida, a gente passa por esses papéis de vítima, de paciente e de terapeuta. Mesmo que você não seja um terapeuta, você passa por esses papéis no dia a dia, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, sempre tem. Então eu achei muito legal a história do não tenha pena. As pessoas não precisam de pena, elas precisam de empatia. Elas precisam de ajuda para entender que elas são capazes, seja lá do que for que elas estejam precisando naquele momento. Que fazer pelo outro, tirar aquele sofrimento do outro, muitas vezes é danoso, é ruim. A pessoa precisa daquela experiência. Às vezes é um espírito muito difícil, orgulhoso, quer dizer, precisa passar por algumas experiências mais chocantes. Dói na gente, dói, mas o fato de você ter dó, o fato de você tomar a frente, a gente que é mãe, que é pai, a gente tem muito disso, né? A gente quer tirar de perto do filho, de perto do neto, do sobrinho, do afilhado, seja lá o que for, a gente quer tirar todo o sofrimento possível. Isso é muito ruim, não, a pessoa não cresce, ela não aprende a força que ela tem, porque você está fazendo por ela. Você está demonstrando para ela, olha, tá vendo? Você precisa de outra pessoa para fazer por você, porque você não é capaz. É essa mensagem subliminar que você está dando. Que a pessoa não tem capacidade para fazer e que ela precisa de outra pessoa para fazer por ela.
E isso não é verdade. Não é. Então, acho que a gente, principalmente nós que somos médiums, eu pelo menos olhando para trás assim, eu lembro e falo assim, gente, eu sempre fui terapeuta, mesmo sem saber, sempre fui. A minha sala, eu tinha uma sala, logo que eu vim trabalhar em São Paulo, a minha mesa era uma mesa concorridíssima. Às vezes pessoas que nem tinham tanta amizade assim comigo, passavam assim pela minha sala, passava, voltava, entrava, falava, Sara, posso falar com você? Pode, fechava a porta e me contava a vida inteira às vezes, né? E eu não pedia nem, não tinha perguntado para a pessoa. E aí eu fico me perguntando, quantas vezes será que eu realmente consegui ajudar de verdade, né? Porque ajudar de verdade é isso, é você conseguir colocar a pessoa numa posição em que ela sinta o seu próprio poder. Né? Hoje em dia está muito em voga falar assim, empoderamento, né? Mas é por aí mesmo, é por aí mesmo. Quando você se vir nessa posição de terapeuta, e depois desse vídeo você vai lembrar quando alguém vier contar alguma coisa para você, vier te pedir um conselho, vier chorar no teu ombro, você vai lembrar. E aí, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa história de coitado, que dó, eu vou ajudar, eu vou isso. Não estou falando que a ajuda não é bem-vinda, mas ela só é bem-vinda se ajudar a construir dentro dessa pessoa a força que é dela, não a sua, a força dela, o descobrimento dela. Eu acho interessante, por exemplo, meu pai de fé, o Cláudio, quando ele fala que uma das maiores alegrias dele é pegar um aluno, por exemplo, um aluno de desenvolvimento mediúnico, que nunca ouviu falar de Umbanda, que nunca ouviu falar de nada, e de repente, ao final de 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa está ali num atendimento, atendendo com seus guias, firme, centrada, equilibrada, e que isso para ele é uma das maiores alegrias dele. Por quê? Porque ele já entendeu o papel, né? O papel de todo educador, de todo terapeuta é esse, é devolver para a pessoa o centro dela, devolver para a pessoa o equilíbrio dela. É por isso que o guia nunca faz pela pessoa, é a pessoa que tem que fazer, é por isso que o guia não tem pena, ele tem empatia. Ele é capaz de se colocar no lugar do outro, mas ele não divide aquela carga, porque aquela carga é daquela pessoa. E aquela carga está no volume, na intensidade necessária para aquela pessoa. Porque a vida é inteligente, ela sabe o quanto você pode. Quem duvida de você é você mesmo. Achei muito legal o texto. Foi a Magali que me mandou. Gostei demais. E aí o texto, eu não contei para vocês ainda, mas o texto ele é uma canalização. O site dessa médium é um site dedicado a canalizações do Cristo, né? E achei muito legal porque o próprio texto diz, né, que ele balançou muito. E realmente ele balançou demais as estruturas naquela situação, naquela época. Ele foi o primeiro a querer dar poder para as pessoas. Porque o mais comum, gente, o mais comum, isso vocês podem olhar para o lado, em todo lugar é assim, todo lugar. A hierarquia, que deveria ser algo estabelecido por mérito, né, por capacidade, acaba virando algo que achata, que amassa, que subjuga.
Então, a pessoa sempre quer mais, quer mais, quer mais, porque ela quer poder achatar quem está embaixo. E ele foi um dos primeiros que veio ao mundo para dizer, não, está errado. Não é assim. Isso não é liderar. Isso não é ensinar. Isso não é ser um terapeuta. Ele foi um grande terapeuta de almas. E justamente por entender isso, ele foi capaz, é claro, ele tinha muito mais energia e um grau, uma hierarquia muito acima da nossa, foi capaz de fazer milagres, né? O que a gente chama de milagre, porque a gente é incapaz de entender certas coisas. E ele fala disso, tem uma outra parte de um outro texto, uma outra canalização, falando exatamente disso, que ele não veio criar nenhum tipo de religião, ele veio realmente chacoalhar as estruturas de sociedade que estavam deterioradas, doentes, justamente por causa desse esquema, entende? De terapeuta e paciente. E quando eu digo terapeuta, eu estou falando no amplo sentido. Tá? Eu não estou falando aquela pessoa que tem um diploma de psicologia ou disso, daquilo. Não, o terapeuta é aquele que tem mais naquele momento para ensinar aquele que tem menos, que é o paciente, digamos assim. E a gente vai trocando esses papéis, vai trocando. Durante a vida a gente sempre tem alguém para ensinar para a gente e a gente para ensinar para um outro, sempre. E o texto muito lúcido, justamente por conta disso. Porque lá atrás ele já começou esse movimento. O problema é que a gente sempre lembra dessa figura do Cristo, de Jesus, como a gente quer chamar, como alguém que veio, alguém que está intimamente vinculado a religiões, né, religião católica, enfim, e isso é pernicioso, porque a ideia não é essa. Quantas vezes ele disse que nós poderíamos fazer tudo que ele fazia, nós poderíamos fazer também. Em inúmeros momentos ele repetiu isso. Mas o problema é que a gente é tão pequeno, a gente é tão facilmente enganado, né? Por mídia, por discursos, por isso, por aquilo, que a gente se esquece. E todas as vezes que eu ouço Vó Benedita dizendo, dentro de você tem um pedacinho dessa força que faz o sol se acender. Todas as vezes que eu ouço Vó Benedita dizendo isso, eu me lembro dele. Porque é o mesmo discurso. É o mesmo discurso. É a pessoa tentando te lembrar que você é capaz, que você veio com toda uma bagagem, que você tem toda uma força, que você tem toda uma ajuda externa por trás de você. A única coisa que você precisa fazer é querer e trabalhar para isso. Só que é mais fácil, é muito, muito mais fácil. Eu não estou dizendo que é menos doído, tá? Não é, não. Mas é mais fácil o papel de vítima. Muito mais. É por isso que as religiões que vendem indulgências, por exemplo, elas proliferam mais rápido. É muito difícil, por exemplo, um aluno conseguir terminar o curso de desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Por quê? Porque ele vai aprendendo que ele é responsável por ele. E que ele não pode culpar ninguém por nada. Nem o Exu, nem a Pombagira, nem o Orixá, nem o Preto Velho, nem o Caboclo, ninguém. E ele acaba tendo os seus erros apontados por essa estrutura atrás dele muito mais vezes. Então é muito mais fácil eu entrar na igreja e lá, nada contra, tá, gente? Não é falar mal,
colocar os pingos nos is. É lembrar que nesse tipo de religião em que a gente se coloca abaixo de um sacerdote, de uma pessoa que tem o poder de comunicar-se com o divino e que você não tem, quando você se coloca nesse tipo de religião, mais uma vez você está se colocando para baixo. Mais uma vez você está entregando o seu poder, a sua força, a sua capacidade para outra pessoa. Nada contra. Se você está nesse período, vai fundo. Mas uma hora ou outra, a vida vai exigir de você que você exerça a sua força, a sua capacidade, o seu domínio sobre si. O único ponto é que quando você chegar nisso, você não vai poder responsabilizar ninguém. E esse é o grande medo do ego. O grande medo do ego é esse. Se eu começar a agir por minha própria conta, em quem eu vou pôr a culpa? Se eu fizer alguma palhaçada, em quem eu vou pôr essa culpa? Né? No catolicismo eu posso culpar a tentação, posso culpar o demônio, eu posso culpar alguém. Depois eu vou lá, eu rezo, sei lá, 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, não sei como é que funciona, e tá tudo bem, acabou. Eu me limpo daquela coisa que eu sabia que estava errado, eu sabia que eu não devia ter feito, mas eu fiz. Só que eu não tive força para não fazer. É muito mais fácil. Então, hoje foi realmente para nos lembrar que durante o nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ou mesmo no, né, quem anda muito de ônibus, anda de metrô, se desloca aí 1h30, 2 horas para chegar no trabalho, você sempre vai ter esses papéis de terapeuta ou de paciente. Sempre. E a intenção, quando você está nesse papel de terapeuta, não é você sentir dó do outro. Não é você fazer pelo outro. Não é. Quando você está nesse papel de terapeuta, é sua função espelhar para o outro que ele tem toda a força que ele precisa. Ele só se esqueceu disso. Por algum motivo. E aí entram realmente terapias, né? E aí você tem cromoterapia, você tem terapia de vidas passadas, você tem TRE, você tem psicologia junguiana, Freud, por aí vai. Mas a pessoa tá dentro dela. E a gente precisa lembrar as pessoas disso, tá? Está dentro de você. Você está momentaneamente no desequilíbrio, momentaneamente na falta, momentaneamente na tristeza. Mas isso vai passar. Você vai trabalhar para isso e isso vai passar. E o bom é que quando passar, você vai ter, se Deus quiser, aprendido alguma coisa que estava faltando para você. E que vai somar um pouco mais nessa sua força interior que você precisa aumentar. Se uma outra pessoa faz por você, você perde a chance de aprender. Se alguém carrega no colo, você perde a chance de aprender. Inclusive tem no texto, né? Não entregue o peixe, ensine a pescar. Como bom pescador que era, ele usa justamente essa analogia. Não entregue o peixe, ensine a pescar. Então, a todos nós que somos médiuns, principalmente,
aqueles que estiverem em atendimento, que fazem atendimento constante aí toda semana, próxima vez que o seu guia estiver dando um conselho, estiver falando e tudo mais, lembra disso. Perceba como ele não tem pena, ele tem empatia. Perceba como ele não faz pela pessoa, ele ensina. A pessoa segue se quiser. Eu vou deixar o link do texto para vocês, é um texto bem legal, tá? Agradeço quem conseguiu me acompanhar aí às 4 da tarde. Esse vídeo vai ficar aqui no canal do IBA, e eu também vou fazer um download dele, vou subir ele lá no canal do Café com Macumba, no YouTube, tá bom? Vou deixar o link ali, e aí quem conseguir, quem puder fazer a assinatura do canal lá, puder dar um... Oi, Ju! Puder dar um likezinho lá, a gente agradece, ajuda, tá bom? Por hoje é isso, eu tenho que ir, tenho mais atendimento para fazer aí hoje à tarde, então até semana que vem, gente, essa sexta-feira, embora seja sexta-feira véspera de feriado, a gente vai ter trabalho aqui na casa sim, às 8 da noite a gente começa, vamos ter trabalhos aí com os pretos velhos, justamente, né, a vozinha Benedita vai estar em terra, e eu vou prestar mais atenção agora também nos atendimentos dela, tenho certeza que vai dar uma outra visão. Obrigada, gente. Beijão. Até semana que vem.